No arquivo que a Carol vai disponibilizar, ou já disponibilizou no grupo, não sei, tem o texto bíblico que a gente sempre coloca, né? Depois, nessa segunda folha, eu coloquei aquela linha do tempo, do cartaz. Lembra que a gente fez um cartaz da última vez, né? Só que como ele tinha um erro, ele foi pro lixo. Então, não deu tempo de fazer outro, mas tá ali. E aí agora a gente vai ver a Sunamita, né? E aqui, dentro da linha cronológica lá, daquelas outras que a gente já estudou. E aqui embaixo eu coloquei também um quadro comparativo, para vocês verem, porque as histórias são muito parecidas e olhando assim lado a lado a gente consegue perceber as pequenas diferenças, né, que tem. Então vai estar no arquivo para vocês, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né, porque os assuntos geralmente tem muita coisa para falar sobre cada texto, né, e graças a Deus por isso. Mas esse daqui, da Sunamita, antes da gente começar a falar dela, que é um personagem que nos ensina muito, a gente tem que considerar uma coisa muito importante que acontece paralelo, que é o profeta Elias e o profeta Eliseu. Então a viúva de Sarepta, a interação foi com o profeta Elias, aí ele é arrebatado, Eliseu, né, continua em cargo, e aí ele que se interage com aquelas outras mulheres todas que nós vimos. Só que quando Elias é chamado, ou melhor, apesar da semelhança dos nomes Elias e Eliseu, eles têm outras semelhanças também que é interessante a gente destacar. Ambos são acolhidos pelas personagens, pela viúva de Sarepta e pela Sunamita, e ficam abrigados na casa delas. Ambas ganham um quarto para se hospedarem, né? E ambas ressuscitam os filhos dessas mulheres, inclusive da mesma maneira. Então isso daqui é muito interessante. Só que a lição que a gente quer tirar aqui é que apesar dos grandes feitos milagrosos, Elias e Eliseu, eles eram apenas homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, como fala lá em Tiago. Elias, para vocês verem, Elias fugiu de Jezabel, lembra que ele entra em depressão, chegou a pedir para morrer. Eliseu, tem irmãos que acham que Eliseu errou em mandar Geazi na frente para tentar ressuscitar o filho da Sunamita, tinha que ter sido ele mesmo desde o começo. E outro fator é que ambos oraram a Deus para ressuscitar os meninos, né? Ao passo que Jesus simplesmente ordena a vida, na vida de Lázaro, né? O filho da viúva de Naim, que eu acho que pode ser o próximo que a gente vai estudar, a filha de Jairo. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa fé não é para ser depositada em pessoas, as pessoas são instrumentos. O único que agiu diretamente foi o Senhor Jesus. E é claro que todas nós sabemos disso aqui. Mas é bom a gente lembrar. Porque o coração do homem é perverso e é idólatra. Ele quer sempre ter alguém para colocar, alguma coisa para colocar no pedestal. E a gente não pode. Então Elias e Eliseu realmente foram muito usados. Fizeram coisas tremendas. Mas o único que realmente teve poder em si, que a gente sabe, é Jesus, né? E sobre confiar em homens, Jeremias 17,5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne, né, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então o Senhor quer que sempre a gente busque nele a fonte, nele a resolução, e ele usa quem ele quiser. Então é só uma coisa que eu senti no coração da gente reforçar. Então agora a gente vai entrar na Sunamita, a mulher virtuosa. Lembro que Jezabel impôs uma perseguição acirrada em Samaria, onde ela morava, e na região Sarepta e Sunem, onde tem essas viúvas. E essa perseguição foi continuada por Atalia, que era filha de Jezabel, e revertida por Jeozeba, Jeú, que era o militar ali, e o marido de Jeozeba, Joiada. Isso tudo a gente já viu. Mas nem a viúva de Sarepta, nem a viúva do filho do profeta, e nem a Sunamita, todas as habitantes desses lugares que estavam sofrendo a perseguição de Jezabel, cederam a Jezabel ou a idolatria, a religião idólatra que ela impôs. Então foram pessoas que foram firmes ali. E o Salmo 37:8 diz assim: Deus não abandona os seus fiéis, estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada, como foi de fato, né? Nós vimos que Jezabel acabou, Atalia acabou, e quem reinou foi o sobrinhozinho Joás, eu acho que era que a Jeozeba resgatou. Sunamita não é o nome, é a origem. É a mesma coisa de falar assim, em vez de falar Larissa, falar maringaense, falar Ilô, falar londrinense. Então, era uma mulher sunamita, da cidade de Sunem, né?
E ela nos traz lições muito preciosas. E ela, inclusive, se assemelhou muito à mulher virtuosa, que a gente vê lá em Provérbios 31. Por quê? Ela tinha confiança do marido dela, né? Que manda o filho, quando o filho começa a passar mal, manda o filho de volta para ela, né? O marido saía às portas com seu filho e era reconhecido, igual o marido da mulher virtuosa, né? Ela foi hospitaleira, acolheu o necessitado Eliseu e o servo Geazi, trabalhando de boa vontade para dar-lhe alimento e hospedagem. Tudo isso está citado em Provérbios. Abriu a boca com sabedoria, ou melhor, manteve a boca fechada, melhor dizendo, né? Que ela soube ficar quieta. Gente, que domínio próprio essa mulher. E a lei da beneficência está na sua língua, ou seja, ela só falou aquilo que foi bom e pontual, aquilo que ela teve que falar, né? Para a mulher, isso é um desafio. Então, essa mulher já estava ali com um pouquinho mais de domínio próprio. Ela deu tarefa a seu servo, que foi levá-lo e guiá-lo até o Eliseu, e lutou pela sua propriedade, readquirindo o que foi depois, quando ela volta do tempo de seca, volta para a sua terra. Então, nós temos todas essas referências aqui, constam no estudo, onde elas estão em Provérbios, tá? Quem quiser ver. Agora, de volta ao texto base do nosso estudo, também tiramos ensinos valiosos. Primeiro, ela era atenta, porque fala assim, no versículo 9, tenho observado, ela fala com o marido dela, tenho observado que homem lá. E ela tinha discernimento, e ela fala assim, este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Então ela observou e ela discerniu que aquele homem, aquele profeta era de Deus. Ela era submissa ao marido, ela disse assim para ele, façamos-lhe, nós dois, vamos fazer um quarto para ele? Então ela, né, tinha isso com o marido. Consagrado ao Senhor, pois apesar de ser uma mulher muito rica e importante, ela usou as suas posses para o reino, construindo um quarto e mobiliando para o profeta. Era humilde, não aproveitou a oportunidade para pedir nada. Lembra quando ele fala assim, vai lá, Geazi, vê o que ela quer, ela é tão boa pra gente, às vezes tem alguma coisa que ela quer, né? Aí ela fala assim, não, eu habito no meio do meu povo, que significa assim, não, eu vivo em paz, eu tô bem na minha terra, eu tenho tudo que eu preciso, então eu tô... Ela podia falar, gente, vocês não veem como tem um filho, ou sei lá o que, né, que ela pudesse querer. Ela não faz isso, né, então... Outra coisa, ela é bem realista, no versículo 16 ela fala pro Eliseu, não mintas a tua serva, tipo, não me dá falsa esperança. Não, então ela assim, pé no chão, ela sabia que realmente era um milagre ali para ela ter um filho, né? Grata ao Senhor, pois ela se prostra aos seus pés e se inclina em terra quando o menino é ressuscitado, toma o filho e sai. Obediente, quando ela volta do tempo de seca para a terra dela, ou melhor, quando dá o tempo de seca, o profeta fala assim para ela, levanta e vai para outra nação, ela levantou e foi. Obediente. E temos ainda mais duas experiências que a gente vai ver agora, que são mais pontuais, assim, mas assim, a gente começa a ver muita coisa, é muita coisa numa mulher só, né? Se a gente fosse falar assim, ela tem muitos atributos, né? A gente pode aprender bastante. Então, a primeira interação mais dramática que aconteceu foi com o filho. E aí onde a gente vê o domínio próprio dela realmente aflorar. É impressionante a maneira como a sunamita tratou a situação da morte do seu filho e o foco que ela teve. Alguns teólogos entendem que ela havia ouvido sobre a ressuscitação do filho da viúva de Sarepta, porque era região tudo parecida, como Londrina, uma em Cambé, outra em Rolândia, como se fosse assim, era tudo muito perto e esse tipo de coisa corria, né? Se hoje isso acontecesse, em um segundo todo mundo sabia saber. Naquela época também era mais sobrenatural ainda pela falta dos recursos, né? Então ela pode ser que ela tenha ouvido por habitar em regiões próximas. Aí Coríntios diz assim, Deus que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados. Parece um jogo de palavras, né? Mas o Senhor permite a gente passar por situação para a gente poder consolar aquele que está passando por aquilo que a gente passou. Então a sunamita, ela tinha a mesma coisa que tinha acontecido com a Sarepta, a viúva de Sarepta. Então a experiência da viúva de Sarepta muito provavelmente serviu de consolo e exemplo para ela. Por isso vemos alguns paralelos entre a história, as duas histórias. Elias, que é lá com a viúva de Sarepta, tomou o filho da viúva do colo dela, levou para cima, pôs no quarto,
onde ele mesmo habitava, deitou na cama. E a sunamita pegou o filho, que estava no colo dela, sobe, coloca na cama também do profeta, então os dois filhos são deitados na cama do profeta, fecha a porta e vai. Elias clamou ao Senhor, a sunamita correu para o profeta que clamaria ao Senhor. Então muita coisa parecida assim. E ela exerceu muito domínio próprio, né? Que é uma coisa muito enfatizada na palavra que a gente precisa buscar, né? E alguns versículos que falam sobre esse domínio próprio que ela teve. Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então pensa numa cidade naquela época que não tinha muro, que o muro estava caído, era uma cidade totalmente exposta, totalmente à mercê do inimigo. A pessoa que não tem domínio próprio, ela mesma derruba suas barreiras, ela mesma derruba os muros, ela se coloca com vulnerabilidade na mão de outra pessoa. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Domínio próprio não é covardia, não é esse espírito que o Senhor nos deu, mas também não é desequilíbrio. Então, você não tem covardia de um lado, você não tem uma pessoa louca do outro. Você tem um equilíbrio ali, uma pessoa equilibrada. Tessalonicenses, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Qualquer parte do teu corpo você tem que saber controlar de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, olha quem que é dado de exemplo aqui de uma pessoa que deixa agradar todas as paixões, todas as vontades do corpo. Um pagão que não conhece a Deus. Então, se a gente fala que tem o Senhor na nossa vida, Ele tem que ser Senhor da nossa vida. A gente não pode deixar os nossos desejos ali à flor da pele, né? Tem que controlar. E Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta o pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. E aqui é um domínio próprio específico, pontual, para fala, para boca, né? Quando a gente fala muito, a gente peca. É isso que o texto está falando. Porque a pessoa que ela fala pouco, ela fala pensado, ela fala calculando o risco, ela pensa para falar. Então a gente precisa muito lembrar que se a gente fala muito, a gente pode possivelmente estar pecando, né? E o domínio próprio aqui aplicado à fala se desdobra em sabedoria. O que modera os seus lábios é sábio. Olha aí. Falar muito, por outro lado, pode desdobrar em pecado. Ao invés de pecar contra Deus contra o profeta, a sunamita falou bem pouco e ela saiu para resolver a situação. Então fica aí uma lição para nós. E a outra coisa foi a fé, né? Como a Elô falou no começo da reunião. Como o Senhor tem falado com nós sobre fé. A vida dessas mulheres eram as mulheres mais desamparadas daquela época, as que mais sofriam. Além de ser mulher, né? Elas eram viúvas, né? E como elas tiveram uma fé, que muitas vezes a gente aqui com todos os recursos não tem. Então, muito aprendizado para nós. A sunamita também não perdeu tempo nem energia. Ela foi falar ela não perdeu tempo nem energia com quem não podia fazer nada. Então, ela não quis falar com o marido dela e não quis falar com o Geazi, que era o assistente do Eliseu. Ela foi direto nele. Disse para o seu esposo e para Geazi que estava tudo bem. E focou em quem realmente poderia ajudar, o homem de Deus. Então, a fé da sunamita a gente pode comparar com a fé de Moisés, porque assim como Moisés disse a Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, lá em Êxodo. Ela fala para Eliseu, ela agarra o pé dele, né? Ali fala, não hei de te deixar. E pegou nos pés dele, ela falou, não vou, se você não for, eu não vou. Igual Moisés fez, né? Olha que tremendo. A fé dela foi como a de Abraão. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então ela considerou que se era para o seu filho ser ressuscitado como da viúva de Sarepta, tinha que ser por um homem que orou e o Senhor deu o filho através da oração dele. Então ela também, Abraão confiou, não, o Senhor falou que a minha descendência vai ser de milhares, mas eu vou matar aqui aquele que continua descendência, mas então eu acho que ele vai ressuscitar meu filho. Foi o raciocínio de Abraão lá em Hebreus. E ela considerou a mesma coisa, né? Então eu acho que meu filho agora vai ser ressuscitado. O profeta deu,
o profeta, é para ele que eu vou correr, né? E a fé da mulher cananeia também, para quem Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então ela correu para o profeta, crendo que o filho poderia ser ressuscitado, né? Senão ela nem teria ido, né, gente? Ela teria chorado, pranteado, pego o marido dela, já providenciado o funeral. Então a gente vê essas semelhanças na fé. A fé da sunamita, assim como da viúva de Sarepta, foi tão exemplar que ficou registrada em Hebreus, que a Elô leu. Pela fé, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E os teólogos falam que são essas duas, a de Sarepta e a sunamita, quem se refere a esse texto. Porque foram as únicas duas lá que receberam os filhos, receberam seus mortos. Louvado seja Deus por essa mulher ter sua fé falando mais alto do que o desespero de perder um filho, e assim ficar registrada na galeria dos heróis da fé. Gente, que tremendo, né? Elas duas ficaram registradas em Hebreus, depois, quanto tempo depois, né? Lembrando que não tinha nada registrado, essas histórias poderiam ter sido perdidas, né? Porque era tudo passado oralmente, né? Então, com exceção dos 5 livros lá, é isso, né, Caio? Só tinha os 5 livros, né? Os primeiros 5, então o resto era tudo passado, né? E poderia ter sido perdido, mas foi registrado. O Senhor queria que a gente soubesse da vida e da fé dessas duas. E agora a gente entra na parte do patrimônio. Então, ela recebeu o filho morreu, foi ressuscitado, entra os 7 anos de seca. Eliseu fala para ela: vai para outra terra, porque a coisa aqui vai ficar feia. E aí depois ela volta quando termina. Quando ela volta, a propriedade dela tinha sido roubada. E aí ela vai lá pro rei e fica insistindo, ela quer reaver as coisas dela, né? E apesar do texto de 2 Reis 8 dizer que a sunamita voltou para Sunem com a sua família, podemos concluir que a essas alturas ela era viúva. Por quê? Lembra que fala no primeiro texto que o marido dela já era velho, eles não podiam ter filho? Uma mulher, ela não ia pleitear com o rei, passar por cima da autoridade do marido. E as que eram desamparadas. Também não sei onde está o filho dela aqui. Se ficou casado ou se voltou, a gente não sabe a idade dele mencionada. A questão é que ela está sozinha e ela tem que ir lá reclamar para o rei as terras dela. Então supõe-se que ela era viúva aqui. E ela voltou provavelmente com os filhos, a família dele, se ele tinha já empregados, né? Então a gente não sabe por que, se tinha todo esse pessoal, ela que foi, provavelmente viúva. Temos uma história praticamente idêntica no Novo Testamento. A parábola do juiz iníquo e da viúva. Vemos uma viúva, então você vê, né? Pode ser um paralelo realmente, porque também é outra viúva, clamando incansavelmente ao rei, até que ele, vencido pela insistência dela, a concede justiça. Esse texto é de Lucas 18. E lá Jesus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Deus fala assim: aquele juiz iníquo dessa parábola, ele foi vencido pelo cansaço por aquela viúva lá. Mas o nosso Deus não é um Deus maldoso como aquele juiz era. Ele não tem que ser vencido no cansaço. Pode parecer tardio aos seus filhos, mas depressa ele lhes fará justiça. Esse é o nosso Deus. Ele não tem nada a ver com aquela parábola, aquele juiz daquela parábola lá, né? Só que ele fala assim: e porventura, quando vier o Filho do Homem, vai achar fé na terra? Olha que interessante. Colocar uma pergunta de fé numa parábola de viúva. Mas olha aí, a gente está vendo que essas viúvas, elas nos ensinam muito de fé. Então ele está falando assim: se elas vencem um homem que não temia Deus no cansaço, imagina vocês que têm a mim, um pai tão amoroso. Vocês nem vão me vencer no cansaço, eu não vou demorar para responder. Pode parecer demorado para vocês, mas eu tenho tempo das coisas, né? Então o Senhor está ensinando isso para nós. E Deus, da mesma forma, tinha aquele juiz iníquo com a viúva, e aqui Deus com a sunamita fez justiça para ela. Ela também teve que clamar dia e noite para o rei da terra dela ali. Pode ter parecido para ela que Deus estava demorando, porque ela teve que voltar mais de uma vez lá. Mas Jesus, constatando esse injusto e desumano juiz com Deus, pergunta se achará fé na terra quando voltar. E a resposta: a fé da sunamita e da viúva de Sarepta já estão registradas.
passadas. A dele ele encontrou, né? E a nossa, ele vai encontrar? A gente tem ido ao Senhor da mesma forma? Não com insistência porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mas porque você quer conhecer o Senhor no processo, porque você realmente depende dele, que você quer a vontade dele para aquela situação que você está pleiteando, né? Deus fez justiça a ela, mas não de imediato, pois o tempo de Deus não é o nosso. Ele tinha o momento certo para colocar Gease diante do rei e ser testemunha a favor dela. Então, numa última vez, quando essa mulher volta para o rei para pedir as terras de volta, Gease, o assistente de Eliseu, está lá e fala assim: ô rei, isso que eu estou te contando foi com essa aqui que aconteceu. Ele estava contando justamente aquilo. Então, olha aí a mão de Deus, gente. Então, não é que demorou, é que tinha o tempo das coisas acontecerem, né? E a recompensa não foi só da posse das terras para ela, mas de todo o lucro da produção daqueles anos que a pessoa usou a terra dela. Então, ela ganhou a terra de volta e todo o lucro da produção, né? E dos 7 anos que ela esteve fora. E Efésios 3:20 diz assim: ora, então faça oração, né? Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Ela pensou que ela ia ter as terras de volta. Ela teve as terras e a produção. Segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que os feitos maravilhosos do Senhor em nosso favor redundem em glória em todas as gerações no membro da igreja. Né? Que a gente veja realmente a ação dele em nosso favor e isso já é honra e glória para ele. E para entrar na última parte, a gente tem salada de fruta, mas tem salada do fruto também, porque a gente começa a ver muito fruto do Espírito, tudo intercalado aí nessas histórias, né? E nessa em particular, o domínio próprio, a fé, a perseverança que a gente viu na vida dessa viúva, elas não dependem do nosso esforço. A gente sabe que a gente não tem condição de gerar nada em nós mesmos. Quem dera, né? Fosse assim. E não significa também só dizermos sim para algumas coisas e não para outras e a coisa se resolve. Isso tudo é parte do processo. Domínio próprio, fé e esperança são parte do fruto do Espírito. E Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é essa perseverança, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Equilíbrio. E olha que coisa maravilhosa que o estudo dessas personagens, a viúva de Sarepta e a de hoje, viúva de Sarepta, viúva do filho do profeta e a sunamita têm em comum. Elas falam de unção, a fé, né? Porque se elas tinham fé, elas tinham o Espírito Santo, era uma unção, era uma capacitação do Espírito Santo. Esses atributos demonstrados por elas são resultados da ação do Espírito nas suas vidas. A atitude delas contou, porque tem que ter a parte da responsabilidade delas, né, humana, pois já estudamos sobre umas que dificultaram muito. Já vimos umas assim até do Senhor, tipo a própria Sara, algumas que, não, eu vou resolver isso aqui. Tamar, né, eu vou resolver isso aqui. Agar, eu vou resolver isso aqui. E só complicava mais, piorava mais. Mas não é o caso dessas 3. Todas foram obedientes, como a Elô lembrou, e tiveram fé nos homens que Deus usou na vida delas. Né? Como a fé é dom de Deus, Efésios 2:9, e um dos dons dados pelo Espírito Santo, visando o bem comum, está lá em 1 Coríntios 12:9, precisamos dessa capacitação do Espírito Santo. Assim, em momentos de adversidade, como essas mulheres passaram, temos um testemunho poderoso, não só de domínio próprio, fé e perseverança, mas de tudo mais que o Senhor quiser nos dar, através do seu Espírito, para a honra e glória do nome dele. E aqui, então, eu queria falar rapidamente sobre essa questão dessa unção, dessa capacitação do Espírito Santo, né? Unção, lembra que a gente viu do olhinho do passado lá, né, do azeite? Unção é plenitude, sermos inteiros e completos no Senhor, né? Romanos 15:13 fala assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança, a sua fé nele, para que vocês transbordem do que? Esperança. Então, a gente, tendo fé no Senhor, a gente vai transbordar de esperança. Né? Depois, essa foi a experiência da sunamita. Depois nós temos Isaías 61, que a gente viu. O Espírito do Senhor nos unge para quê? Pregar as boas novas, restaurar com triste coração, proclamar liberdade, abertura de prisão, apregoar o ano aceitável do Senhor, tudo aquilo ali. Então, a gente viu que também tem um desdobramento muito grande, muito versátil.
consolar os tristes e várias outras coisas que está aqui no texto. Atos 1:8 e 4:31. A gente recebe o Espírito Santo para sermos testemunhas do nome do Senhor, anunciarmos corajosamente a palavra. E lá tem esse termo, não é sair falando de Jesus só, se a pessoa nos intimidar a gente para, é anunciar com coragem, com ousadia, aquele espírito de ousadia que a gente viu. Efésios, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que acontece quando a gente é cheio assim do Espírito? Vocês falam em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando, louvando ao Senhor de todo o coração. Então, ser cheio do Espírito Santo redunda em louvor, né? Pro nome do Senhor. E o último versículo, João 3:5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, meninas, não é só buscar o Espírito para ter fé, para ter alegria, tudo isso contribui, é o que o Senhor deseja para a nossa santificação. Mas em última instância, para nós vermos o Senhor, entrarmos no reino do Senhor. Então não é um assunto para nós opcional. A palavra é bem clara. Nós temos que ser batizadas nas águas, né, testemunhar publicamente do nosso Senhor e buscar esse batismo, essa plenitude, esse enchimento, essa unção, essa capacitação, essa dependência do Espírito Santo. Olha só, até testificou, tô achando que... E nós somos templo do Espírito Santo também. Ele precisa habitar em nós. A habitação dele. E a palavra nos exorta a buscarmos sermos cheias dele. Não sermos cheias de nós mesmos, como a gente viu várias vezes. Para nós não nos inclinarmos para as coisas da carne, como os que são segundo a carne, mas nos inclinarmos para as coisas do Espírito, como as que são segundo o Espírito. Então, assim, como que a gente vai servir ao Senhor sem a capacitação do Espírito Santo? Como a gente vai ter fé para vencer coisas como essas mulheres venceram? Se não for o Espírito Santo em nós, a gente desanima, a gente se prostra, a gente até apostata da fé. Então, assim, é fundamental esse enchimento, essa habitação do Espírito Santo em nós, para nós vencermos, chegarmos até o prêmio que a palavra fala, né? Lá. E Lucas diz assim, Lucas 11: e vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e acharei. Eita, de novo. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer um que pede, recebe. Qualquer um que busca, acha. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Pois se vós, sendo maus, olha só, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial ao Espírito Santo aos que buscam, aos que lhe pedirem. Nós temos pedido esse enchimento do Espírito Santo? Meninas, vocês não são novas demais para isso. Vocês já podem, a gente viu a serva da filha, não, o que é? A serva da esposa de Naamã, ela tinha 7 anos e ela mudou toda a história daquela família, daquela região, porque ela tinha fé, porque ela tinha essa convicção nela. Todas nós precisamos do Espírito Santo, nós temos que pedir ao nosso Senhor essa capacitação, para a gente não andar mais segundo o nosso coração, para a gente não andar mais nos nossos objetivos e buscar o do Senhor. Amém. E para terminar mesmo, precisamos pedir para o Senhor derramar o seu Espírito sobre nós, para pararmos de agir por nós mesmos e chamarmos mais a atenção das pessoas do que seu Filho em nós. Então isso, infelizmente, é uma característica muito da gente, né? A gente chama muita atenção a atenção das pessoas para a gente. O Filho tem que aparecer. É o Senhor, a luz do Senhor tem que cegar os outros em relação a nós. E isso só com o Espírito Santo mesmo. Precisamos deixar o Senhor conduzir a nossa vida, trocar os nossos desejos e projetos pelos dele. Mateus 7,16 diz que seremos conhecidas pelo nosso fruto, vida, obras e testemunho, mas que eles têm que ser resultante de estarmos presas ali, agarradas, enxertadas na videira verdadeira, para que esse fruto venha da comunhão com o seu Espírito e que seja um fruto agradável a ele. A gente não pode sair fazendo coisa porque agora eu vou fazer, aí Deus vai se contentar com isso, então pronto. Não, é uma vida de renúncia, é uma vida de consagração ao Senhor. Salmo 37,5 diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Precisamos entregar nossos caminhos a ele, confiar, ter fé, porque confiar é com fé, né? Como a sunamita teve, crendo que tudo ele fará. Assim como Provérbios 31, 25, 30 e 31 foi uma realidade para ela, pode ser para nós também. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-lo nas portas. Então que esse seja o nosso testemunho para aqueles que nos cercam, não pelo nosso esforço, porque ele não vai redundar em nada, mas pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém.